Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Preste atenção no que eu vou falar aqui para vocês, porque depois eu vou querer um resumo sobre o que eu estou falando. Vai ser a atividade dessa semana, certo? Então vamos lá, vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um dos conflitos mais marcantes da história da humanidade, certo? E ela durou 4 anos e foi de 1914 a 1918. Vamos falar do contexto da Europa, certo? A Europa estava vivendo a Belle Époque, ou seja, uma época maravilhosa, onde estavam sendo criadas novas invenções que estava deixando o povo extasiado, o povo estava maravilhado com as novas criações, como por exemplo a criação do cinema, do automóvel, da energia elétrica. Tudo isso estava deixando a Europa se achando numa época maravilhosa. Então aí vocês me perguntam, e por que eclodiu a Primeira Guerra Mundial? Quais foram os motivos que desencadearam essa guerra? Vamos começar falando sobre a disputa imperialista da Europa. Alguns países disputando territórios da Ásia e da África. Vamos falar também sobre a unificação da Alemanha. Tem uma música me perturbando. A unificação da Alemanha. A Alemanha, uma vez unificada, ela passou a criar uma rivalidade com a Inglaterra. Por quê? A Inglaterra, ela era a superpotência daquele momento. E aí a Alemanha, uma vez unificada, ela começou a investir na sua indústria marítima, na industrialização, e aí ela começou a ser rival da Inglaterra, certo? Vamos falar também sobre um nacionalismo exacerbado que existia na Europa naquele momento. Nacionalismo não confundam com patriotismo, certo? Quando eu falo nacionalismo, é aquele sentimento de defender a sua etnia. Patriotismo é quando você tem amor aos símbolos da pátria, certo? Então, o nacionalismo exacerbado que estava pipocando na região dos Balcãs. Essa região dos Balcãs, ela possuía diversos povos de etnias diferentes. E esses povos, eles estavam desejosos da sua autonomia, da sua independência. Eles queriam um Estado para si, eles queriam ter a sua própria, digamos que, nação, mas na verdade a palavra certa é Estado, viu? Então, era um sentimento de nacionalismo exacerbado. Esses povos, eles estavam conflitando uns com os outros, certo? E aí nós vamos falar também sobre as rivalidades que existiam naquela época na Europa. Já falei da rivalidade da Alemanha contra a Inglaterra, e a Alemanha, ela tinha treta com todo mundo, era uma encrenqueira a Alemanha. Ela tinha rivalidade contra a França, contra a Inglaterra, contra a Rússia. Por que contra a França? A Alemanha, ela tinha se envolvido numa guerra aí com a França, que foi a Guerra Franco-Prussiana, e aí ela conseguiu tomar da França um território que gerava muito lucro para a França, um território rico, que era o território da Alsácia-Lorena. E aí a França, perdendo esse território para a Alemanha, ela ficou com aquele sentimento de revanche, sabe? De querer dar a volta por cima, que ficou conhecido como o revanchismo francês. Mas vamos lá. Contra a Inglaterra, eu já falei que a Alemanha queria tomar o lugar de superpotência da Inglaterra, não é isso? Era uma rivalidade. E contra a Rússia, porque a Rússia, ela era defensora do pan-eslavismo, ou seja, a Rússia, ela queria agrupar os povos eslavos num território só. E para isso ela ia precisar de território, e isso causava desconforto na Alemanha, certo? Então a Alemanha, ela tinha treta com a França, a Inglaterra e com a Rússia, certo? E aí o que foi que aconteceu? Com tanta rivalidade na Europa, esses países, eles começaram a se armar, eles começaram a investir em armamentos, o que gerou o período que a gente conhece como paz armada. Esse período de paz armada foi o período que ficou conhecido assim porque todos os países estavam armados até os dentes, prontos mesmo para uma guerra. Era como se fosse um campo minado. O que é um campo minado? É um lugar cheio de bombas e aí só falta que uma pessoa chegue e pise para poder a bomba explodir. Era que nem a paz armada na Europa naquele momento. Os países estavam bem armados, mas faltava de um motivo para a guerra. E esse motivo não demorou muito, aconteceu. O que foi que aconteceu?
existia lá a Áustria-Hungria e o herdeiro do trono da Áustria-Hungria, ele foi assassinado por uma pessoa da Sérvia, certo? Uma vez que esse herdeiro do trono, Francisco Ferdinando, foi assassinado, a Áustria-Hungria declarou guerra contra a Sérvia, certo? A Sérvia, que por sua vez, ela era, vamos dizer que, amiga. Vamos colocar assim, né? A Sérvia ela era amiga da Alemanha e vamos dizer assim que a Áustria-Hungria ela era uma inimiga da Rússia. Uma vez que ela declarou guerra à Sérvia, a Alemanha entrou na guerra também, ou seja, a Rússia também entrou na guerra. Agora vamos ver os blocos que esses países estavam envolvidos. A Alemanha, ela estava num bloco chamado Tríplice Aliança, que era com a Itália e com a Áustria-Hungria, certo? Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, que formou a Tríplice Aliança. Do outro lado, nós temos a Rússia, a Sérvia, a França e a Inglaterra, que formaram a Tríplice Entente, certo? E aí, com esse estopim, vamos dizer assim, a guerra ela foi declarada mais ou menos em agosto de 1914, certo? E o que foi que aconteceu? Depois que a guerra foi declarada, um monte de gente se dispôs, eu vou, um monte de gente queria ir lutar pelo seu país por causa desse nacionalismo que estava que estava existindo na Europa, as pessoas queriam realmente ir, e os governantes ficaram magnificados, assim, com tamanho entusiasmo das pessoas. Só que aquelas pessoas estavam achando que ia para uma guerra em agosto e que já iam estar voltando para casa no Natal, então passar o Natal com a família. Eles não sabiam que a guerra ia demorar tanto. Eles estavam confiantes justamente porque eles estavam bem armados. Só que esse armamento estava sendo de todos os lados, todos os países estavam bem armados. E aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que a guerra demorou mais do que o que eles estavam esperando. E aí vamos falar agora da guerra em si. A guerra ela teve dois momentos. Foi o momento de movimentos e o momento das trincheiras. O momento de movimentos foi quando a Alemanha chegou com tudo, avançando, avançando e avançando, chegou próximo de Paris e avançou com tudo, a Alemanha. Mas aí chegou um determinado ponto, que a guerra ela ficou estagnada, ou seja, nenhum dos lados conseguia mais avançar. E aí o que foi que aconteceu? Houve o momento das trincheiras. O que são trincheiras? Eram buracos como é que diz, quilômetros e quilômetros de distância, cortava a Europa quase toda, onde os soldados ficavam dentro para se defender dos ataques. E detalhe, gente, eles passaram 3 anos dentro dessas trincheiras. A guerra de trincheiras durou 3 anos, porque o movimento só foi 1 ano. Depois foram 3 anos os soldados dentro dessas trincheiras. E aí, gente, é que a gente vai falar vamos dizer, da dor da guerra, porque para os soldados foi terrível ficar dentro daquelas trincheiras, onde eles não tinham alimentação, onde eles não conseguiam sair para nada, porque senão eles morriam, onde eles tinham corpos do seu lado se deteriorando. Então foi uma coisa assim que gerou muito impacto na vida dos soldados, porque eles saíram daquele momento magnífico da Europa, da Belle Époque, e aí de repente eles se encontravam ali dentro de uma trincheira, sem poder avançar, isso, gente, dos dois lados, certo? Sem poder avançar porque nenhum dos lados permitiam, a guerra ficou estagnada. E aí o tempo foi passando, e o que aconteceu? Nós temos como um momento marcante, em 1915, a Itália, foi um acontecimento importante da guerra, que a Itália, quando ela entrou na guerra do lado da Alemanha, ela entrou com o seguinte acordo, ela ia entrando neutra e só ia atacar se a Alemanha fosse realmente atacada, o que não aconteceu. E aí depois, em 1915, a Alemanha, ela vira folha, ela troca de lado, ela vai para o lado da Tríplice Entente, que foi o lado dos vencedores, né? Só que ela foi para lá num acordo com a Inglaterra prometeu um monte de coisa para a Itália, mas ela não cumpriu muita coisa não, viu? Inclusive isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial. A Itália é a vira-folha do mundo.
certo? Outro movimento, outra coisa marcante que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, em 1917, foi que os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos entrou na guerra do lado da Tríplice Entente, certo? Ele entrou com uma junta de médicos, ele entrou com a junta naval, ele entrou também com a alimentação. Então ele entrou para ajudar a Tríplice Entente. E em 1917 também aconteceu uma coisa muito importante, que foi o fim, aliás, que foi a saída da Rússia da guerra. A Rússia, ela estava insatisfeita e aí ela decidiu sair da guerra, sabe? E tudo que ela saiu da guerra, como foi que ela saiu? Ela fez um acordo com a Alemanha e aí ela conseguiu sair da guerra. E o que foi que aconteceu? Em 1918, acaba a guerra. E aí, como foi que acabou essa guerra? Acabou com o Tratado de Versalhes, que é na França, no caso, né? O Tratado de Versalhes, que foi uma negociação de como seria o resultado dessa guerra. E aí, gente, o resultado foi horrível, porque eles decidiram que a Alemanha era a culpada da guerra, que a Alemanha ia ter que pagar altos impostos não, vamos dizer que altas indenizações, a palavra é essa, aos países que sofreram a guerra, que a Alemanha perdeu territórios, a Alemanha não ia poder mais investir em armamentos. Então, gente, a Alemanha ficou endividada, perdeu a guerra, justamente porque ela ficou quebrada, ela não tinha nem alimento para a população civil. E ainda depois que perdeu, ainda teve que enfrentar o tratado que dizia que a Alemanha tinha que fazer isso tudo que eu falei.